Momento da Palavra com o pastor Jeremias Lima. A palavra de Deus hoje está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Quando Paulo dá conselho ao seu filho Timóteo, e ele diz assim: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. 3 palavras maravilhosas aqui. Primeiro, conservando a fé. Segundo, uma boa consciência. Terceiro, não naufragar na fé. Quando nós vemos a primeira palavra, conservando a fé, por que devemos conservar a fé? Quando lemos Hebreus capítulo 10 e versículo 38, o apóstolo diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Lemos Romanos 1,17. O apóstolo Paulo diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Nós somos salvos pela fé, nós vivemos pela fé, nada melhor do que conservar a fé. Segunda palavra, uma consciência pura. Quando o apóstolo Paulo fala sobre consciência pura, é interessante nós observarmos o que a palavra de Deus fala sobre isso. Em Atos 24:16, o apóstolo Paulo diz assim: procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Deve ser assim a consciência de um cristão. Deve ser assim a consciência de alguém que serve a Deus. Ele deve manter a sua consciência sem ofensa, sua consciência pura, tanto para com Deus como para com os homens. Quando lemos 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Portanto, o fim do mandamento é, primeiro, o amor de um coração puro. Segundo, uma consciência boa. E terceiro, uma fé não fingida. Ainda quando lemos Hebreus, capítulo 11, ou melhor, capítulo 10 e versículo 22, o escritor aos Hebreus diz: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Portanto, a consciência purificada, uma consciência pura, agrada a Deus. A terceira palavra que nós vemos aqui, o apóstolo diz, conservando a fé e a boa consciência, o qual alguns rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Rejeitando o quê? Primeiro, rejeitando a conservação da fé. Rejeitando o quê? Rejeitando uma boa consciência. Rejeitando isso, o que houve? O naufrágio na fé. Ah, quantas pessoas naufragaram na fé. Caíram da fé, perderam a fé, abandonaram a fé. O que é fé? Segundo Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Fé não é ilusão, fé não é mera imaginação, fé não é pensamento positivo, fé não é acreditar no inacreditável, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Pela fé, nós cremos em Deus, pela fé, nós somos salvos. Pela fé, nós somos abençoados. Pela fé, nós somos curados. Pela fé, nós somos cheios do Espírito Santo. Pela fé, nós somos santificados. Pela fé, somos fortalecidos por Deus. E pela fé, caminhamos para a eternidade, onde estaremos sempre com o Senhor Jesus. Conservemos a fé e a boa consciência, o qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Conservemos a fé, permaneçamos na fé, vivamos na fé, alimentamos a fé, para a glória de Deus. Deus em Cristo Jesus lhe abençoe e até a próxima reflexão.